conhecer tudo não é ser espiritualizado, não é ter evolução espiritual. E é doloroso, muitas vezes, a gente transcender o nosso ego, o nosso medo, a nossa culpa. É doloroso, mas é necessário, principalmente agora, porque é assim que a gente se fortalece para passar por esse momento de transição e para esse momento tão difícil que a gente está vivendo, por esse caos. A gente precisa se fortalecer e não existe nada mais forte que te dá mais força do que a fé, do que sair do controle e acreditar que tem algo muito maior do que você, que seja o que for que vai acontecer, mesmo que seja a morte, enfim, você é infinito. Com certeza tem algo melhor para você. Então, assim, eu acredito muito no processo do plano divino para tudo isso que está acontecendo. Por isso que esse caos que a gente vê, ele faz parte de todo esse processo do plano divino. A gente precisa só observar e tentar se purificar das emoções negativas que fazem a gente se distanciar disso tudo e procurar trazer uma clareza sobre o todo. E estando no ego, no controle, a gente não consegue. E tem Precisa outra estar no coisa, coração. né, Nanda? É a pessoa entender também que estar no caminho, como você falou, é um desafio muito grande. E esse desafio é um desafio mesmo, na verdadeira concepção da palavra. Porque o indivíduo só consegue transpor os seus limites quando ele é desafiado, né? Quando ele tem que usar tudo o que ele tem dentro dele. Então, esses desafios são propositais, eles são colocados na tua frente, porque se não faz isso, você não sabe os seus poderes, não sabe as qualidades que você tem dentro. Porque geralmente as pessoas sabem um monte de defeito. Tem dor aqui, tem isso aqui, tem aqui. Tem um monte de coisa, mas as qualidades que tem dentro dela, ela precisa ter uma motivação para que ela exponha isso para fora. Então aí vem os desafios. É na hora do desafio que a pessoa vai lançar mãos até aquilo que ela não sabe que tem. E quantas pessoas nessa hora falam, poxa, como é que eu consegui? Porque quando você se deixa levar por aquela força interior, é que você começa a se conhecer. E também, não é se conhecer não é lendo livros ajudam, bons livros ajudam, Ajuda, mas não é isso. mas isso é só parte intelectual, precisa ter a parte prática da coisa, precisa ter a vivência, precisa ter os desafios, precisa haver até mesmo sofrimento quando você se deixa levar pelo medo e não pela fé, como você falou, pela certeza de que e até certeza e fé em si mesmo, de que você consegue vencer aquilo. Né? Então, na verdade, eu vejo assim, a espiritualidade maior, o Cristo e tal, eles não querem uma pessoa que fique crendo neles. Você crê em mim, né? Você fica acreditando, mas está lá fazendo um monte de coisa errada. Então, acredita em você mesmo, porque o Cristo está dentro de você. Quando você acredita neste Cristo que está aqui dentro, você tem poder. Quando você não acredita nesse Cristo e fica acreditando num outro que você nunca viu, não tem poder. A força está dentro de você, está dentro de cada um. E essa luz da consciência maior está dentro de nós. E toda a nossa vivência na Terra é justamente para que são oportunidades que nós temos para botar isso para fora, para que a gente tenha consciência que nós temos, quem somos, temos tudo isso dentro de nós. Então, o ser humano é um poder enorme, mas tem que se livrar desse domínio que está aí dentro. E para se livrar, ele tem que conhecer a si mesmo. Então, esse resgate do passado dele é extremamente importante. Trazer à tona tudo isso. Atlântida, Lemúria, tudo isso que você está dizendo. É extremamente importante. Sim, porque são os saberes, né, que faziam com que a gente se mantivesse
conectado com a nossa essência, com a fonte, né? Com a nossa origem cósmica, é isso, né? Então a gente precisa retornar a isso. E como? É importante acessar essas informações que estão no planeta. Sabe? Porque essa é a fonte de energia que vai fazer com que o nosso DNA, os nossos 12 filamentos se ativem. Então, e é no corpo. Aí eu tenho uma coisa interessante. É no corpo físico agora, porque é nele que nós estamos. Então, nós temos que utilizar o nosso corpo como ferramenta espiritual para fazer isso acontecer. E é na ação. Não é mais o tempo da gente ficar meditando. Já foi tempo que era necessário. Meditando, ficar na montanha ali, contemplação, sem que você faça algo acontecer. Porque se algo que precisa acontecer é com a ferramenta que você tem, que é o seu corpo. E aí, Orion fala muito sobre Vaniânia, a gente precisa estar nesses lugares para acessar essas informações que estão nas pedras, que estão nesses vórtices de luz, porque assim a gente vai ativar os nossos 12 filamentos. Porque vai chegar a hora, o que é a nova Terra? É a ativação dos 12 filamentos do nosso DNA. É quando a gente vai conseguir acessar regiões do nosso cérebro, tem a ver, sim, com o nosso aparato físico, essas 99% que a gente não, na verdade, a gente não conhece 75%, e a gente vai ativar. E daí sim, nós vamos largar esse corpo em transmutação, na verdade. Nós vamos transmutar esse corpo. Nós não vamos precisar largar o corpo, é isso que eu ia dizer. Nosso corpo não vai precisar apodrecer. Quando a gente alcançar isso, a gente faz a ascensão. E isso está no destino da humanidade. E é para agora. Talvez a gente não vai viver isso, mas está nessa geração, que essa geração que é de 100 anos, não importa, sabe? Mas assim, a gente vai ter capacidade de viver muito mais. A gente vai ter capacidade de viver 800 anos, como viveu Enoque, como viveu Matusalém. A gente vai viver. A gente vai escolher, como os lemurianos, eles escolhiam desencarnar. Os lemurianos, eles viviam esse tempo. Então, nós vamos chegar nisso de novo. Mas precisamos entender qual é o nosso poder, como o Ergon está dizendo. E aonde a gente vai pegar isso? Não é nas religiões, lamento dizer. Não é. As religiões não vão te dar esse poder. O que vai te dar esse poder é o que está dentro de você e é você voltar para casa. Voltar para casa é reconhecer tudo que você foi desde que você escolheu vir para cá. Que aqui não é sua casa. Você escolheu esse lar aqui para viver uma experiência, mas o seu lar, a sua casa, está em outro lugar. Que não importa agora. As pessoas veem, Nanda, você vai buscar a origem cósmica? Eu falei, não, porque isso não interessa agora. Primeiro, volta lá em Lemúria, volta em Atlântida, volta no Egito, volta todas as suas encarnações, vê o que você fez para você chegar aqui agora, nesse tempo, sendo quem você é. Quando você conseguir fazer esse percurso de volta, aí você vai sim saber, ninguém vai precisar te dizer qual é a sua origem cósmica. E aí você vai ver que isso não faz a menor diferença. Porque o que importa é o que a gente está vivendo aqui. Desde que a gente escolheu estar aqui. Porque esse é o aprendizado. E quando a gente voltar para casa, nós vamos ser, assim, vangloriados, porque nós vivemos experiências que muitos queriam estar vivendo e não tiveram a permissão. Nós estamos tendo uma oportunidade, nós tivemos a oportunidade de conhecer a dualidade, a polaridade, a fazer o que o Criador, que a fonte criadora fez, criar. Porque a gente tendo a polaridade, se eu sei o certo e errado, e eu posso escolher. Aqui é o único planeta onde a gente pode escolher. Porque a fonte divina, ela permeia tudo. Quinta dimensão, seres de quinta dimensão, eles não têm escolha. Eles estão no fluxo divino. Não existe escolha. Só existe escolha na terceira dimensão, que é dual. E a gente teve essa oportunidade. E muitos deles queriam vir para cá, para ter essa oportunidade. Então, nós somos mestres também. Somos mestres dos mestres que a gente reconhece como mestre. Então eu vejo, Ergon, que chegou o tempo
em que nada mais pode ficar no escuro, sabe? Nada mais pode ficar escondido, porque as informações estão chegando para a gente e tudo é real, tudo é real. E nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.